Paz, queridos, Deus abençoe. Hoje é estudo bíblico, quinta-feira, 20 horas. Vamos orar para que o Senhor possa nos ensinar poderosamente sua palavra. Amém? Senhor, que tu possa estar tocando corações de homens e mulheres que estão assistindo esse vídeo, irmãos e irmãs que estão adentrando, Pai amado, um seleto grupo de estudantes da palavra do Senhor. Que sejam abençoados, sejam honrados e que a tua glória se manifeste na vida deles. Que eles adorem teu nome com os louvores e aprendam a tua palavra. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, louve muito, aprenda muito hoje. Também possa no final do culto estar ofertando, dizimando. Faça tudo para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu
Ah, faz chover, faz chover. Nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Declare isso, mãe. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, Declare isso com fé. Tu és a minha porção, tu és minha herança, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei, eu exaltarei, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de dificuldades, tu és a porção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Amém? Sabe, uma palavra que Deus tem falado no meu coração esses últimos dias é: volta, volta. E a gente pensa que a caminhada, uma vez eu conversando com o próprio pastor Moza, ele me falou: Caleb, a vida do cristão não impede que ele tenha baixos, mas o baixo dele é para dar impulso para ele subir. De forma que o primeiro estágio não é igual ao segundo estágio. Mas mesmo assim, quando nós pensamos na palavra de Deus
E eu sei que a caminhada cristã é assim, porque é isso que forja o nosso caráter, isso que forja quem nós somos como cristãos. Mas uma coisa que Deus me faz lembrar é aquele primeiro amor. Ele tem que ser a essência e ele tem que permanecer em todas essas alterações. E o Senhor falou comigo no meu coração: Caleb, lembra daquela primeira música que você cantou? Minha mãe, há muito tempo atrás, ela tinha um desejo que eu cantasse, enfim. E eu não cantava, eu não gostava. E um dia eu ouvi uma música de um amigo meu e eu queria cantar aqui para vocês. E naquele dia ele falou tão profundo comigo, e eu espero que fale profundo com você também. Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Faz de mim um vaso teu, e que minha vida não seja só pra mim, mas seja para amar os meus irmãos, exaltar somente a ti, Senhor. Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Faz de mim um vaso teu, e que minha vida não seja só pra mim, mas seja para amar os meus irmãos e exaltar somente a ti, Senhor. Faz de mim um vaso, um instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso, faz de mim um vaso, um instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos, em tuas mãos. Faz de mim um vaso teu, e como uma flecha eu venho a ser, para alvos acertar, que não falte o óleo da tua unção, pra chama não se apagar, que em teu perdão eu possa crer, no teu sangue me purificar, e exaltar somente a ti, Senhor. Faz de mim um vaso, um instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso, faz de mim um vaso, um instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso, faz de mim um vaso, um instrumento teu, consagrado e separado para te render louvor. Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos, em tuas mãos. Pois aqui tenho eu no céu além de ti, e não há na terra, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Declare isso com fé. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte o altar. O sacrifício sou eu,
sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Se consagre ao Senhor nessa noite. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Declare o que fazer. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado. Declare pela última vez. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Se renda ao Senhor, querido, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus seja contigo. Olá, estamos de volta para falar um pouco mais sobre o livro de Gênesis. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 9 do livro de Gênesis, mas antes de tudo, vamos orar, né? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco, Pai, nesses dias. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia e pela graça que o Senhor nos tem concedido, Pai. Esteja conosco, Pai. Protege-nos, dá-nos sabedoria, conhecimento, Pai. Aumenta a nossa fé e que possamos ter, então, uma maior compreensão das coisas, Pai. Perdoa-nos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e que tudo seja feito para a sua honra, a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos vendo então Gênesis já há algum tempo. Vimos várias coisas, a formação das coisas, do homem, da humanidade. Vimos a entrada do pecado na humanidade, o agravamento do pecado e da maldade humana, de forma que o Senhor resolve fazer uma limpeza da terra por meio do dilúvio, né? E o Senhor achou um homem justo e bom, íntegro, que foi o digno de fazer a arca e perpetuar a espécie, né? A semente que vem, para que a humanidade não acabasse. Lembrando então que Noé era este homem, e Noé justo, íntegro, mas pecador, como toda a humanidade, né? E aí o que temos é que, como bem destacado no nosso encontro anterior, Deus limpou a terra dos pecadores, mas o pecado continuou, e nós vamos ver que essa situação, infelizmente, continua no Velho Testamento e no Novo,
né? Porque afinal o nosso objetivo, o nosso dever é, conhecendo que somos pecadores, nos arrependermos desses pecados, né? E pararmos de reiterar esses pecados, de fazê-los mais e mais. Antes de qualquer coisa, vamos ler então o texto do capítulo 9, lembrando que no capítulo anterior, o 8º, encerra-se o dilúvio, Noé e sua família e os animais saem da arca, e a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar e fazer sacrifícios ao Senhor. E depois ele vai se preocupar com a sua vida, né? E aí a gente vê exatamente essa continuidade, em que no capítulo 9 vai mostrar a vida noaica fora da arca, né? O restabelecimento da vida em terra. Lembrando também que a partir da oferta lá de Noé, no final do capítulo 8º, Deus fala que não mais vai amaldiçoar a terra por conta do homem, dado que, infelizmente, o homem tem uma natureza de mal, tem desígnios maus, né, íntimo, desde a sua mocidade, como está lá no versículo 21 do capítulo 8. Vou ler o capítulo 9 agora, vamos dividi-lo em 3 partes. Então a primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 7, em que então vem o restabelecimento da atividade humana na terra seca, né? Então o capítulo 9, versículo 1 de Gênesis, fala assim, eu vou seguir até o 7. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez um homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Nessa primeira parte, então, nós temos aqui um ajuste de conduta, né? Deus orienta Noé e seus filhos, o que mostra aqui que a partir do capítulo 9, Deus começa a falar, no capítulo 9, Deus fala diretamente com a família de Noé, e não só com Noé, e Noé reproduz para os seus filhos, né? E aí temos então a primeira coisa, a primeira ordem de Deus a Noé e seus filhos é: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós vamos ver nesse capítulo 9 e outros que a situação, a condição de Noé se assemelha muito com a condição de Adão. Quando a gente vê, por exemplo, que Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, lembramos que Adão também tem. Lá no versículo 20, a gente vai ver que Noé cai no pecado pelo consumo do fruto, né? E também Adão, da mesma forma, tá? E aí a gente vê nesse momento, no versículo 1 aqui do capítulo 9, a ordem de Deus para Noé e seus filhos semelhante à ordem a Adão e sua descendência, que é ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Além disso, Deus orienta a partir do versículo 2 sobre o domínio do homem sobre os animais. O que é interessante também é que essa orientação divina agora traz aí o pavor e medo dos animais em relação aos homens, de forma que o que mostra
é que anteriormente, até a entrada na arca, o que parece ter acontecido é que a relação do homem com os animais, até porque o homem não estava autorizado, pelo menos em tese, a alimentar-se de animais, em tese ele não faria isso, né? A relação do homem com os animais, com toda a criação, era uma relação amistosa entre eles, né? Então não tinha uma relação de pavor e medo dos animais para com a humanidade, diferente de a partir de agora, neste ajuste, nessa orientação de Deus. Mas Deus mostra, Deus prossegue, dizendo, liberando o consumo de animais como alimento. Ou seja, até então Deus não tinha liberado isso. Não quer dizer que não tinha, mas certamente Noé e sua família não fazia, né? Porque senão Deus não iria mostrar isso, que agora tudo servos-á por alimento, assim como a erva verde, né? Que ele já tinha dado. Então ele autoriza a partir de agora, a partir deste momento, o consumo de carne, também de proteína. Parece até que é uma benesse, uma bênção de Deus para ampliar então as possibilidades alimentícias, para viabilizar o que ele tinha falado no versículo 1, ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Como a terra ia encher, provavelmente a orientação de Deus é liberando o consumo de carne, isso ia auxiliar nessa missão humana de encher a terra. O que ocorre, por outro lado, é que Deus já faz mais uma revelação aqui, antecipada, da importância do sangue. Ele traz o sangue como algo importante, igualando o sangue à vida. E a gente vai ver por toda a história bíblica até o Novo Testamento que o sangue é algo importante e ele chega a lavar os pecados, né? Quando falamos, por exemplo, do sangue do Cordeiro. Então, o sacrifício sempre, os holocaustos sempre partiam do sangue. Lembra lá na Páscoa, na passagem, lá mais à frente, quando todos os hebreus têm que passar o sangue do cordeiro, do animal imolado, nos umbrais das portas, para que o anjo do Senhor não matasse os primogênitos dos hebreus, né? Então o sangue ele traz essa importância, ou melhor, Deus orienta aqui a importância do sangue. E ele vai além, né? Então para com isso, para de usar o sangue como algo vulgar, ou não faça isso, né? E o sangue então traz Deus essa importância até como um sinal para a futura necessidade do sangue do Cordeiro para que os nossos pecados fossem perdoados, né? A gente vê então regras de conduta. E aí Deus fala no versículo 6 aqui, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então tem um mandamento aqui muito claro, não matarás, que está colocado por Deus. Ele é muito claro aqui e ele chega a criar, e a gente sabe que no Velho Testamento tinha a lei do olho por olho, dente por dente aqui, matou, tem que morrer, né? E a gente sabe que no Velho Testamento isso é a regra, acontece mesmo, até que vem o Novo Testamento e as novas regras de amor e de perdão, em que não se justifica mais esse tipo de pena ou pena de morte, né? Bom, termina aqui esse bloco no versículo 7, reiterando, né? Deus reiterando, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus estabelece regra de conduta, autoriza o consumo de carne e estabelece a ordem aí de povoar, de multiplicar, de ter muita gente na terra. Vamos seguindo.
agora do versículo 8 até o versículo 19, um segundo momento aqui. Então vamos lá, ler. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Veja que Deus está falando a Noé e a seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então nós temos aqui o estabelecimento de mais algumas condições. O principal aqui, o que nós temos? É Deus celebrando a aliança, né? E Deus celebrando a aliança com a humanidade. Veja que ele fala por 2 vezes lá em cima, minha aliança convosco e com vossa descendência, né? E lá embaixo ele fala para Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. O que a gente tem que entender ou lembrar? Aliança é algo que não se quebra. Aliança é para sempre. A gente vai ver para frente aí no livro de Josué, não sei se vocês se lembram, Josué faz aliança com os gibeonitas lá em um determinado momento, sendo que a ordem de Deus era dominar tudo mesmo, né? E aí os gibeonitas com medo vieram, se fingiram de pobrezinhos e de distantes e pediram a misericórdia de Josué, se fingiram, né, de outro povo e fizeram aliança com Josué, né? E na aliança Josué se comprometeu a não matá-los, não exterminá-los. O que acontece? Depois eles descobrem que o povo, esses gibeonitas, tinham enganado Josué. O que Josué fez? Preservou a vida dos gibeonitas. Teve que engolir, né? Primeiro que ele fez essa aliança sem consultar o Senhor. E segundo, que foi uma aliança. Então a aliança não pode ser descumprida. Por isso que quando a gente casa, a gente troca aliança, né? Esse seria o significado, inclusive, do porquê da aliança. Eu estou aliançado à minha cônjuge, no caso. Então, eu não tenho como, não posso romper a aliança. Essa aliança aqui, voltando para o texto do capítulo 9, essa aliança de Deus é bem interessante, porque só Deus tem obrigação, no fim das contas, né? É uma aliança em que ele coloca que não mais vai dizimar a terra ou a humanidade por dilúvio, tá? As alianças, elas têm essa característica. Às vezes ela tem regra de mão dupla, né? Às vezes ela tem um ajuste de um só se compromete e faz a aliança, e está aliançado. E aí, no caso, Deus mostra então essa aliança, que a regra básica é a dele, é o compromisso de não extinguir a humanidade e os animais por dilúvio, nunca mais. E, além disso, a aliança, ela, como regra, também tem sinal. Então, esse é o sinal da minha aliança. Lembra lá a aliança com Abraão, que Deus faz com relação a
a aliança que Deus faz por conta da circuncisão, perdão. Então, na circuncisão temos uma aliança, o sinal é a circuncisão, né? É a marca, então, da geração da promessa lá. Bom, prosseguindo, voltando, então Deus faz essa aliança com toda a humanidade e o sinal da aliança é o arco. Esse arco, ele fala, porém o arco nas nuvens, e toda vez que esse arco aparecer, eu vou me lembrar do compromisso dessa aliança de eu não mais trazer, então, água suficiente, dilúvio, né? Não acabar mais com a raça humana aí por conta do dilúvio, está lá no versículo 16, 15, né? Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. A gente tem que lembrar que essa antropofagia ou antropopatia, que é Deus ter sentimentos humanos, ela é um jeito de colocar para a gente um entendimento a respeito de Deus, né? Mas não quer dizer que é a literalidade, que Deus está sofrendo, Deus está nesse sentido que é colocado no texto. No caso aqui, o eu me lembrarei é assim, fique tranquilo, porque o compromisso é uma aliança, então eu não vou descumprir, e além disso, eu cuido de vocês. Lembra que no capítulo 8 a gente vê que Deus lembrou de Noé e parou o dilúvio. Então, mais uma vez, ele fala do lembrarei, ou seja, eu vou cuidar de você. Então, não vai ter mais dilúvio, tá? O que temos também aqui? A gente tem um sinal que é o arco-íris mesmo, aqui, porque afinal ele vai aparecer nas nuvens quando tiver chuva e tal. E ele é um sinal da aliança de Deus. O que acontece hoje, ou tem essa revolta, ou essa questão de vinculação desse sinal a uma linhagem aí de gênero, né? Discussão de gênero, a gente tem que superar isso aqui. O arco-íris é um sinal de Deus mesmo, com relação à aliança que ele fez conosco, tá? Então, temos que entender que de fato estão profanando o sinal, porque Deus não fez o arco para ser um sinal de outra coisa, senão a aliança dele com a humanidade, né? Aqui essa parte termina com a descrição dos filhos de Noé, lá no versículo 18, falando que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. É interessante porque o texto começa a inserir aqui Canaã, que é filho de Cã, né? E aí são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra, ou seja, a humanidade então decorre desses 3, toda a terra. Lembra que tem aquela leitura restritiva, que seria toda a terra só ali a situação, a região ali do povo hebreu, mas parece difícil entender assim a partir da própria literalidade do texto, que fala aí deles se povoou toda a terra. E depois a gente vai ver, até no próximo capítulo, das descendências dos filhos de Noé, e a gente vê que de fato cada um dos filhos foi, ou a descendência, né, dos filhos foi para um canto do planeta. Então eles povoaram, tá? Só adiantando, então, Sem teria ficado ali pela Ásia e pelo Oriente Médio, né? Jafé teria sido a origem do povo europeu e, por consequência, americano, né? E Cã teria sido a origem do povo africano, ali entrando pela Etiópia e Egito e etc, né? E aí, então, a gente vê que houve de fato, é o que a Bíblia coloca, deles se povoou toda a terra. Bom, e aí a gente vai
para o trecho final aqui do capítulo, e que vem então falar de pecado, lembrando aqui que o texto já começa a inserir Canaã na história. A gente vai ver que ele tem aqui um envolvimento, ele aparece mais para frente. Mas vamos ler, versículo 20 até o 29. Versículo 20 diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos e a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Bom, o que nós temos aqui? Tem uma situação ruim aqui, natural, que é a questão do pecado, e uma maldição para com a descendência de Cã, porque ele envolveu o pai, se envolveu nesse pecado, né? Bom, Noé era lavrador. O texto fala aqui: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Pelo texto, compreende-se que Noé era lavrador antes do dilúvio, né? E aí ele volta então a trabalhar, a vida volta a funcionar, né? Depois do dilúvio. E plantou uma vinha, e bebeu vinho, e se embriagou. Tá? Ou seja, perdeu o controle, entrou no pecado. Tá? Deixou de se controlar aqui Noé e entrou em pecado. O que aconteceu? Ficou peladão, né? Ficou nu. E a nudez, nós temos que entender, e a gente já falou sobre isso anteriormente, a nudez ela tem um significado na Bíblia. Tanto um significado que eu vou chamar de alegórico, como o próprio literal. Ele traz um problema, a nudez tem um problema. A partir do pecado vem a exposição, né, da nudez. Lembra que quando Adão e Eva tomaram do fruto, comeram, né, o próximo acontecimento que entrou o pecado, e aí eles percebem que estavam nu. E ao perceber a nudez, o que acontece? Deus vai e cobre, né, a nudez. Aqui, mesma coisa. Noé peca, porque ele se embriaga, perde o controle, fica nu, fica exposta a sua nudez. Cã, pai de Canaã, vendo isso, tripudia do pai. E aí, então, a nudez veio, um pecado lá, embriaguez, tem a nudez, e com a nudez vem outro pecado, no caso de Cã, né? Cã desrespeita seu pai, tripudia e vai querer tumultuar junto com os irmãos. Só que Jafé e Sem eram justos, e aí eles vêm e escondem a nudez do pai, sem ver a nudez. Vão de costas e tal, rostos desviados, e cobrem a nudez do pai. Ou seja, eles foram justos e Cã acabou fazendo o errado. E aí Noé desperta, né? No 24 fala assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Tem uma grande discussão aqui se o que Cã efetivamente fez, né? Se simplesmente só viu a nudez e foi rir com os irmãos lá, ou se teve alguma coisa a mais. Parece até que teve, porque o texto fala soube o que lhe fizera, então o filho mais moço, então parece que Cã fez alguma coisa a Noé. Mas isso não é o relevante aqui, porque a relevância do texto diz respeito ao desrespeito
de Cã em relação à autoridade do pai. Então o texto ele já traz também outro ensinamento, que é a honra ao pai e mãe, no caso honra ao pai, tá? Então Cã desonrou seu pai, não observou esse respeito que haveria de observar. E Noé não deixava de ser um representante aqui do modelo de justiça e de família, e aí Cã então faz essa vacilada, né? E com o pecado então nós temos o que aqui? Nudez exposta e outros problemas mais. Lembrando então que Deus faz questão de destacar que a nudez é um problema, né? Então quando vem o pecado, a nudez é coberta. Por quê? Porque a partir da nudez também vem outros pecados, né? de graves problemas, né? A lascívia, aí a pornografia, entre tantas outras, tá? Bom, e aí Noé, a partir disso, ele institui uma outra coisa, também um novo modelo, que é a da bênção e maldição dos filhos. A gente vai lembrar de Jacó, por exemplo, abençoando seus filhos e dando o destino de cada um dos 12. A gente lembra de Isaac abençoando Jacó e Esaú, naquela discussão toda do primogênito lá, né, e da venda da primogenitura e aquela confusão toda. E isso chama, então, até resgata aqui esse modelo, ele se mostra interessante aqui, conforme a bênção e maldição de Noé aos seus filhos vem, em que ele coloca lá no 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Tem, e Canaã seja e Canaã lhe seja servo. Então, tem uma bênção aqui, uma questão curiosa, que Noé abençoa Sem e dá a destinação, vamos dizer assim, de Sem, no sentido de que ele vai ter uma autoridade espiritual, tá? Ele abençoa Jafé no sentido de que Jafé vai ter, de certa forma, riqueza e descendência ampla, porque ele fala, engrandeça Deus a Jafé. Então, o engrandecimento aqui será da descendência e também de prosperidade material mesmo, tá? E, por fim, tem a maldição, que é a de Canaã, que vai ser servo de ambos. Aí você pergunta, por que ele amaldiçoou Canaã e não Cã? Essa é uma questão interessante. Uma defesa aqui dele ter amaldiçoado Canaã e não Cã é que lá no capítulo 9, no versículo 1, fala assim, que Deus abençoou a Noé e a seus filhos. Então Cã tinha já a bênção de Deus. Por isso Noé não poderia desabençoar, né? E amaldiçoar Cã. A segunda justificativa seria que Canaã era a descendência de Cã. Então Noé estaria amaldiçoando a descendência de Cã aqui, tá? E no modelo também da discussão de primogenituras e bênçãos e maldições. Então a gente teria esse debate aqui e essa situação. E aí você fala, por que Canaã? A gente vai ver que Canaã, a descendência de Cã, a partir de Canaã, ela traz, ela é de oposição, vamos dizer assim, aos hebreus, ao povo de Deus. A gente vai ver que vários descendentes aqui, vários povos descendentes de Canaã são opositores de guerrear, de tentar acabar com os hebreus, né? E aí talvez seja por isso, né? Se destaca Canaã. E mais, lá na frente, qual é a terra prometida, qual é a terra que Deus orienta o povo hebreu a buscar, senão Canaã, né? Mostrando talvez uma redenção e até acabando com essa situação buscando acabar com essa situação
de maldição, quando o povo hebreu toma a terra, então, prometida. Né? Bom, essas são algumas ponderações, então, acerca do capítulo 9 de Gênesis, que a gente já viu, né? E já avançamos bastante no tempo, então é bom que ficamos por aqui. Em próximos encontros vamos falar do capítulo 10 e seguintes. Teremos aí novos desafios de falar sobre genealogias de novo, mas é uma diversão porque é o estudo da palavra, então esse estudo é sempre prazeroso, na verdade, porque é um prazer estudar a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe, então, você, irmão, que está aí estudando, buscando a palavra. Né? Vamos orar, então, para encerrar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos dar essa oportunidade de termos acesso à sua palavra, acesso à Bíblia. Seja por meio digital, seja por papel, temos acesso e podemos estudar sobre Ti e aprender um pouco mais a cada vez. Abençoa-nos, dá-nos a sabedoria e a inteligência suficiente a entendermos cada vez mais o que o Senhor quer para nós e o que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo dia e que tenhamos dias melhores, dias de busca de Ti, Pai. Esteja conosco, protege-nos, dá-nos saúde, abençoa-nos, Pai, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as bênçãos de Deus caiam sobre sua vida, meu irmão. Um grande abraço.